Meu pai levantou-se no tribunal e disse que eu não era seu filho de verdade e que por isso estava me cortando do testamento. Eu não vacilei. Apenas enfiei a mão no meu casaco e puxei o envelope que eu guardava há 12 anos. Ele continha uma carta escrita pela minha mãe e um teste de DNA. Você disse que eu não sou seu filho. Eu disse calmamente. Vamos falar sobre isso. Vamos contar a eles quem realmente não é da família aqui. Minha madrasta ficou pálida. O advogado do meu pai olhou para baixo e de repente todos queriam saber o que havia naquele envelope. Eles pensaram que poderiam me apagar silenciosamente, mas eu vim preparado. Eles me chamaram de erro. Hoje, eles se lembrarão de mim como aquele que contou a verdade e acabou com suas mentiras. Meu nome é João, e o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É o momento em que retomei tudo o que eles tentaram apagar. Meu nome, minha linhagem, meu valor. No momento em que pisei no Fórum João Mendes Júnior, no centro de São Paulo, senti o ar mudar. As pessoas se viraram, sussurros circularam. Vislumbrei rostos familiares, parentes, antigos parceiros de negócios e até alguns fotógrafos da imprensa, posicionando suas lentes como abutres de olho em uma carcaça. Havia mais de 300 pessoas espremidas na sala. E ainda assim, de alguma forma, eu me sentia completamente sozinho. Deslizei para o banco mais distante, colocando-me a uma distância deliberada de Theo e Vanessa, que se sentavam como um retrato de poder e privilégio na primeira fila. Eu não fazia parte daquele quadro. Não mais. Talvez nunca tenha feito. Theo sentava-se com sua postura rígida de sempre, ombros quadrados, braços cruzados, o olhar afiado como sempre. Mesmo em um tribunal, ele parecia estar prestes a liderar uma reunião de acionistas. Era assim que ele sempre fora. Por 30 anos, vivia em sua casa, mas nunca a senti como minha. Ele era o CEO da família. Eu era um estagiário contratado, nunca efetivado, nunca totalmente confiável. O juiz chamou para a ordem das testemunhas. Eu era o próximo, mas antes que eu pudesse me levantar, Theo saltou de seu assento, a voz alta ecoando pelas paredes de madeira de lei. Objeção, ele disse. Este jovem não é meu filho biológico. A partir de hoje, estou encerrando todo o apoio financeiro. Ele não representa mais o nome da família Arruda. Houve um suspiro audível por toda a sua sala. O tipo de inspiração coletiva que se ouve quando uma represa racha. Sussurros, o som agudo de uma caneta caindo em algum lugar. Atrás de Theo, Vanessa congelou. Ela puxou a manga dele, sussurrando algo com urgência, mas ele afastou o braço, os olhos fixos no juiz, como se estivesse entregando uma verdade divina. Miguel, o bebê deles, chorou em seu colo. Era um lamento agudo, estridente e implacável, como se a única alma inocente na sala pudesse sentir a podridão no ar. Eu me levantei, mas não com raiva, nem com lágrimas. Eu sorri. Não era um sorriso cruel e presunçoso. Era o tipo de sorriso que Eleonora, minha mãe, costumava dizer que iluminava toda a pua cozinha. Um sorriso nascido do conhecimento, de uma longa preparação, do gosto da verdade que amargou na minha língua por anos. Aproximei-me do púlpito como se tivesse esperado minha vida inteira por este momento. Obrigado, Theo, pensei. Você acabou de me entregar o microfone. Coloquei minha pasta de couro, gentilmente, sobre o suporte. Minha mão repousava no bolso interno, sentindo o formato de um envelope branco selado. Eu o mantive escondido por 2 semanas, não porque estivesse inseguro, mas porque o tempo era crucial. Se hoje é sobre linhagens, pensei, vamos com tudo. O juiz gesticulou para que eu falasse. Ajustei o microfone e me inclinei. Antes que eu pudesse dizer minha verdade, o tribunal desapareceu. Minha mente voltou ao passado, não por escolha, mas por instinto, para a sua mulher que me fez quem eu sou. Eleonora.
Aquela casaças, a mesma mansão no Morumbi, onde todos nós vivemos, nunca fora um lugar acolhedor. Exceto quando ela estava lá. Ela criava calor a partir do mármore frio e dava vida a um lugar que Theo havia construído como um monumento, não um lar. Eleonora lia O Grande Gatsby para mim antes de dormir. Sua voz firme, seus dedos traçando as margens das páginas antigas, como se ela tivesse vivido dentro da história. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir indigno de amor. Ela sussurrou para mim uma vez, depois que Theo ignorou minha medalha da feira de ciências. Quando fiz 12 anos, ela me sentou no jardim, sob a figueira, e me disse gentilmente que eu não era filho biológico de Theo. Mas isso não mudava nada. Não para ela. Eu ainda era dela, completamente. Aos 26, segurei sua mão, enquanto o câncer levava o que os anos não levaram. Ela passou seu último suspiro, me dizendo que eu era sua luz. Theo não chegou ao hospital a tempo. Seu assistente enviou alguns formulários legais por e-mail. 6 meses após sua morte, Vanessa chegou. Ela não entrou na casa. Ela a invadiu. Seus saltos estalavam no mármore como se pertencessem àquele lugar. Alta, deslumbrante, glacial. Lembro-me da primeira coisa que ela disse quando nos conhecemos. Ah, então este é o filho. Como se eu fosse uma escultura, mal posicionada, que ela pretendia leiloar. Em poucas semanas, tudo mudou. A cozinha não cheirava mais ao bolo de fubá de Eleonora, mas sim a algum difusor caro de sândalo. A poltrona dela desapareceu, substituída por uma vitrine de cristal. As fotos de família sumiram, pelo menos as nossas. Em seu lugar, havia retratos estilizados de Vanessa e Theo, perfeitamente iluminados, sem alma. E Theo, ele a seguia como um homem hipnotizado. Era como se ele quisesse reescrever seu legado do zero. Quando Vanessa anunciou sua gravidez, Theo chorou. Chorou de verdade. Lembro-me de vê-lo colocar a mão sobre a barriga dela, sussurrando. Esta é a nossa segunda chance de fazer tudo certo. As palavras ressoaram em meus ouvidos, como metal caindo sobre azulejos. Entendi naquele momento. Eu era um rascunho, um erro de julgamento, um espaço reservado até a chegada do filho de verdade. Então veio Miguel. Ele nasceu em uma terça-feira quente de março. Saudável, olhos curiosos, um tufo de cabelo acobreado, como o de Guilherme, não o de Theo, embora ninguém parecesse notar. Theo o embalou como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Eu observei de trás do vidro do berçário, invisível. Apenas mais um visitante do hospital. 2 semanas depois, notei Vanessa usando o anel de esmeralda de Eleonora, aquele que ela havia prometido deixar para mim. Eu a confrontei. Onde você conseguiu isso? Ela sorriu. Achei em uma caixa velha no porão. Combina comigo, não acha? Não, não combinava. Nunca combinaria. Pertencia a uma mulher que vivia com graça, não com cálculo. Naquela noite, eu estava sozinho no salão principal da mansão. Nas sombras, encontrei uma das fotos antigas de Eleonora, empoeirada, enfiada atrás de um vaso. Em frente a ela, pendia uma nova imagem emoldurada. Theo, Vanessa e Miguel. O retrato oficial, o futuro, a versão da família da qual eu havia sido apagado. E ainda assim, algo dentro de mim não quebrou. Ardeu. Lembro-me de estar ali pensando. Você pode me apagar das paredes, do nome, da narrativa, mas nunca apagará isso é a verdade. Não da minha memória e não deste tribunal. E enquanto eu enfiava a mão na minha pasta, a borda daquele envelope branco pressionando meus dedos, eu sabia que Eleonora não me criou para desaparecer. Ela me criou para falar. Guilherme começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa casual. Só estou verificando o portfólio, ele dizia. Ou, pensei que poderíamos otimizar as operações. Theo gostava de eficiência.
Mas Guilherme nunca se importou com eficiência. Não quando Eleonora estava viva. Eu o observei atravessar o hall de entrada, uma tarde, um buquê de copos de leite na mão. Vanessa apareceu segundos depois, ajeitando levemente as pontas do cabelo, alisando as da blusa. Ela afirmou não o ver há meses, mas quando seus olhares se encontraram por um segundo, parecia que eu estava na sala errada. Seus silêncios eram mais altos que suas palavras. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório, organizando formulários de imposto de renda. Por volta da 1h da manhã, a luz do corredor acendeu. Espreitei pelo canto, parando na entrada da cozinha. A geladeira emitia um brilho branco suave. Vanessa estava ao telefone. Sua voz era baixa, mas agitada. Pare de mandar os ursinhos. Guilherme, o Theo pode não notar, mas ele nota. E o Miguel, ele ainda não lê, mas o João não é idiota. Na manhã seguinte, instalei um gravador de voz dentro do detector de fumaça do escritório. Comecei a investigar, puxando registros de hotéis na conta corporativa dos Arruda. Transações que nunca chegaram aos livros principais. Um resort boutique em Ilhabela, reservado como serviços de consultoria. Cobranças de champanhe, chocolates, brinquedos infantis. Eu sabia o que significava, mas precisava de provas. Foi quando o notebook de Theo travou durante uma atualização de software. Ele estava gritando sobre isso da varanda. Eu o peguei silenciosamente, copiei o disco rígido enquanto reinstalava o sistema. O que encontrei fez meu peito queimar. Um e-mail deletado, mal recuperado do caixa local. Deixe-o sair por conta própria. Humilhe-o na frente de todos. É mais fácil quando a decisão parece mútua. Eu não sabia quem o enviou, mas foi encaminhado por Vanessa. 3 dias antes de Eleonora morrer, entrei no escritório de Theo, fingindo arrumar as coisas. Escondida na lareira, estava-se a pequena câmera que Eleonora instalara uma vez, depois que o cofre fora arrombado. Theo esqueceu que ela existia. Ela nunca esqueceu. Avancei por horas de filmagem. Então eu encontrei Vanessa e Guilherme no sofá de couro dos Arruda. Um cobertor jogado sobre a forma adormecida de Miguel. As mãos dele sob o cobertor, corpos muito próximos, a cabeça dela descansando no peito dele. Transferi a filmagem para um pendrive seguro. Escondi-o em uma cópia antiga de O Grande Gatsby, bem debaixo do parágrafo onde Gatsby diz: não se pode repetir o passado. Ora, é claro que pode. Naquela noite, peguei alguns fios de cabelo da escova de Guilherme no banheiro de hóspedes. Da chupeta de Miguel, coletei uma amostra. Do pente de prata de Theo, um fio grisalho. Enviei para um laboratório em Campinas. Discreto, privado, sem perguntas. 5 dias depois, o resultado chegou na minha caixa de entrada. Compatibilidade de 99,9%. Guilherme Bastos é o pai biológico de Miguel Arruda. Imprimi 2 cópias, selei-as em envelopes brancos. Na frente, escrevi com tinta preta: A Verdade de Eleonora. E pela primeira vez em semanas, dormi com a porta trancada. Eu me sentei, à mesa de jantar, luzes apagadas, o envelope na minha mão como uma arma carregada. 2 noites se passaram e eu ainda não tinha contado a Theo. Essa verdade não era mais sobre traição. Era sobre legado. Eleonora lutou com unhas e dentes para proteger o que restava de seu nome, seu filho, sua linhagem. E eles planejavam apagar tudo assim, sem mais nem menos. Reli uma passagem de Gatsby antes do amanhecer. Aquela em que Nick diz: nenhuma quantidade de fogo ou frescor pode desafiar o que um homem guardará em seu coração fantasmagórico. Meu fantasma. Não era saudade. Era justiça. Criei um cofre digital no meu notebook chamado Arquivo Eleonora. Dentro
Coloquei as filmagens de vídeo, o áudio da ligação noturna, os e-mails recuperados, as faturas do hotel, os resultados do DNA. Enviei um backup seguro para Leila Moraes, minha boa advogada, desde a faculdade. Ela ligou de volta, imediatamente, a voz firme. Você percebe, ela disse, que isso pode implodir todo o seu legado dos Arruda. Você está pronto para isso? Eu não estou, sussurrei, mas Eleonora estava. Na manhã seguinte, ouvi a gravação do microfone escondido atrás da foto emoldurada de Theo. A voz de Vanessa, calma e controlada. Já falei com o juiz. Vou pedir para desqualificar o João de falar, a menos que seja pré-aprovado. Ele não poderá contestar nada. A risada de Theo se seguiu. Perfeito. Deixe o bastardo balançar a cabeça e desaparecer. Miguel assume. O conselho vai adorar isso. Sangue novo. Agarrei a borda da mesa, meu pulso latejando nos meus ouvidos. Eles não estavam apenas planejando me silenciar. Estavam fazendo de Miguel seu peão, uma criança, filho do irmão dele. Uma semana antes da audiência, Guilherme foi a público. Ele apareceu em um podcast chamado Vozes Paulistanas, um programa local aconchegante sobre líderes comunitários. No meio da entrevista, ele sorriu e disse: às vezes, o luto torna as pessoas paranoicas. E quando você adiciona dinheiro e herança, é uma mistura volátil. Você tem que lembrar que nem todo mundo pertence à sala, não importa o quanto tentem. Sutil, insidioso, perigoso. Percebi então que eles estavam construindo a narrativa, me transformando no louco, antes mesmo de eu entrar no tribunal. Naquela noite, Rosa, a governanta, me ligou. Ela estava chorando. O tipo de choro que deixa seus nós dos dedos frios. Eu tentei avisar a dona Eleonora, ela disse. Mas a Vanessa me disse para ficar quieta ou eu perderia minha aposentadoria. Eu vi o Sr. Guilherme saindo do quarto da Vanessa mais de uma vez, à noite antes da dona Eleonora falecer. Você pode testemunhar? Perguntei. Eu estou com medo, disse ela. Eles sabem onde minha filha mora. Se descobrirem que eu ajudei... Você não estará sozinha, eu disse a ela. Não mais. Ela não prometeu, mas também não desligou. Na manhã seguinte, passei meu único terno sob medida. Azul marinho com a lapela fina que Eleonora sempre disse que me fazia parecer confiável. Ao abotoar as abotoaduras, lembrei-me de seu sussurro naquele mesmo corredor, 3 anos atrás. Nunca implore para que vejam o seu valor, João. Mostre a eles. Deslizei o envelope branco para o compartimento secreto da minha pasta. Lá fora, o céu tinha aquela quietude espessa e pesada de tempestade. Nem trovão, nem paz. Antes de sair, coloquei a mão na moldura da porta e sussurrei. Hoje, mãe, nós queimamos as mentiras. O tribunal estava mais lotado do que eu esperava. Não apenas funcionários da justiça e família. Jornalistas se alinhavam na parede dos fundos, e eu vi o piscar vermelho de uma luz de gravação do celular de alguém. Vanessa usava um vestido cinza carvão, justo nos ombros, a boca contraída em uma linha fina e profissional. Sua mão repousava no ombro de Miguel enquanto ele se mexia ao lado dela. 2 fileiras atrás de mim, Guilherme sentava-se rigidamente, expressão ilegível, mas seu olhar queimava um buraco nas minhas costas. Theo entrou por último. Sua postura era impecável, sua expressão esculpida em mármore. Nenhuma vez seus olhos encontraram os meus. Quando o juiz chamou meu nome para depor, o advogado de Theo se levantou imediatamente. Mas Theo o interrompeu, levantando-se.
Objeção, disse Theo, a voz afiada o suficiente para cortar o ar. Este indivíduo não é mais um herdeiro legal. Não há laço de sangue. A partir de hoje, estou revogando todo o apoio financeiro e legal. A sala caiu em um silêncio atordoado. Miguel choramingou. A mão de Vanessa agarrou a cadeira com força. Ela se inclinou para Theo e sussurrou algo rápido e baixo, mas ele não a reconheceu. Sua compostura se quebrou. Não por compaixão, mas por medo. O juiz olhou para mim. Você tem uma resposta? Eu me levantei. Meritíssimo, se me permite falar, acho que o tribunal merece total transparência hoje. Após uma pequena pausa e alguns murmúrios legais, o juiz me concedeu alguns minutos. Caminhei em direção ao centro, o envelope na minha mão firme contra a sua palma. Theo está correto, comecei. Eu não sou seu filho biológico. Eleonora me contou isso quando eu tinha 12 anos, mas ela também me disse que o amor é uma escolha, e ela me escolheu. Enquanto isso, Theo sempre escolheu apenas o poder. Sussurros de espanto percorreram as fileiras. Ergui o envelope. Se hoje é sobre a verdade, então toda ela merece a luz do dia. Do envelope, desdobrei o laudo de DNA. Miguel Arruda, Li, não é filho de Theo. Ele é filho de Guilherme. Os resultados confirmam isso com 99,9% de certeza. O caos irrompeu. Vanessa gritou, avançando. Mentiras! Não acreditem nele! Ele é mentalmente instável. Guilherme levantou-se de um salto e saiu furioso sem dizer uma palavra. Vanessa agarrou a mão de Miguel e tentou segui-lo, mas tropeçou, seus saltos prendendo no tapete. Ela caiu feio na frente da galeria, sua saia amontoada de forma desajeitada, suspiros ecoando pelo tribunal. Eu não me movi. Apenas continuei. Eu não vim aqui por vingança. Mas não serei silenciado. Vanessa te enganou, Theo. Guilherme enterrou uma faca entre suas costelas enquanto sorria. Eu sou o único que ficou aqui e te disse a verdade. Fiz uma pausa. E aquele anel na mão dela era de Eleonora. Se você não acha isso um insulto, então talvez você nunca tenha amado verdadeiramente minha mãe. Vanessa levantou-se tropeçando, puxando Miguel, e empurrou as portas do tribunal. O pesado painel de madeira bateu atrás dela. Theo desabou no assento mais próximo, visivelmente abalado, pálido. Voltei ao meu lugar, não vitorioso, apenas vazio. Mas a verdade, finalmente, fora dita. E não havia como voltar atrás. 2 dias após o julgamento, o vídeo se tornou viral. Um clipe de 37 segundos de mim, expondo os resultados do DNA no banco das testemunhas, chegou ao TikTok, X e Reddit. A legenda dizia: filho adotivo destrói dinastia com um envelope. Atingiu 3 milhões de visualizações em um dia. Os comentários choveram, alguns me chamando de corajoso, outros de cruel. Finalmente, alguém enfrenta os ricos manipuladores, dizia um. Outro dizia: garoto adotado mimado, amargurado por não receber o dinheiro. Um apresentador de podcast dissecou cada palavra minha, comparando minha paz a um personagem problemático de uma série de drama de prestígio. Então vieram as ameaças de morte. Em meio a e-mails de apoio, havia mensagens anônimas cheias de virulência. Alguns me chamando de desgraça, outros me dizendo para desaparecer. O primeiro golpe veio da Análise Fênix, a empresa com a qual eu tinha um contrato de consultoria. Estamos rescindindo o acordo com efeito imediato, dizia o e-mail. Esta decisão reflete nosso compromisso em evitar controvérsias públicas. Eles nem sequer ligaram. O aviso de Theo ecoou em meus ouvidos. Sem mim,
Você vai desmoronar. Ele queria que fosse uma maldição. Guilherme atacou em seguida. Ele deu uma coletiva de imprensa, cercado por uma nova equipe jurídica de ternos azul marinho. As câmeras filmavam enquanto ele declarava: estas alegações são falsas, difamatórias e baseadas em evidências manipuladas. Buscaremos todas as medidas legais cabíveis. Ele me pintou como um homem mentalmente instável, obcecado em reescrever a história. A tecnologia pode falsificar qualquer coisa hoje em dia, acrescentou ele, apontando para o laudo de DNA que eu havia mostrado. A família Arruda fechou o cerco. Primos com quem eu não falava há anos postaram longos parágrafos defendendo Theo e Guilherme, citando anos de ressentimento em mim. Ele sempre foi diferente, escreveu um, sempre com raiva por não pertencer. Agora ele está destruindo o legado da família por despeito. As mesmas pessoas que um dia brindaram a minha formatura do ensino médio agora curtiam tweets me chamando de sociopata. Eles não lamentaram minha ausência, eles a reescreveram. Eu estava sozinho em um apartamento-estúdio em Campinas. O contrato de aluguel temporário ainda tinha 5 meses. Abri meu notebook e redigi um e-mail para a Theo. Apenas algumas linhas, algo como: eu nunca quis te machucar. Espero que um dia você entenda. Mas parei. Em vez disso, cliquei em um antigo arquivo de áudio do meu celular. A voz de Eleonora encheu a sala, suave, medida, lendo em voz alta O Grande Gatsby, seu romance favorito. Ela disse: você nunca sabe realmente o quão forte você é até que a verdade seja a única coisa que lhe resta. E eu deixei essa verdade ecoar no silêncio. 1 mês após a publicação do artigo, tudo ficou quieto. Eu não era mais o centro das atenções do tribunal. A mídia havia passado para uma nova polêmica, mas meu nome ainda flutuava no éter, associado a palavras como justiça, família fabricada e a verdade do filho esquecido. Eu morava em um apartamento modesto em Campinas. As paredes eram finas, o carpete gasto, mas pela primeira vez em anos, ninguém levantava voz para mim ou pedia mais do que eu tinha a dar. E, no entanto, eu ainda sentia que estava sobrevivendo, não vivendo. Uma manhã, enquanto folheava a correspondência do dia, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia uma carta manuscrita, os traços irregulares da caneta traindo uma mão trêmula. Tudo o que construí, meu casamento, meu nome, até a imagem que eu tinha de mim mesmo, desmoronou. E talvez eu precisasse disso. Se você estiver disposto, não a perdoar, mas a me encontrar como um homem que não quer nada além de honestidade, eu ficaria grato. Não como seu pai, apenas como alguém que falhou e sabe disso. Era assinado por Theo. Não havia súplica, nem arco de redenção escondido entre as linhas, apenas os destroços de um homem percebendo tarde demais o que havia perdido. Eu concordei em encontrá-lo. Sentamos em um pequeno café perto da universidade. Era cedo, quase ninguém por perto. Ele usava um suéter desbotado e parecia menor, de alguma forma menos formidável, mais humano. Ele deslizou uma pequena caixa pela mesa. Dentro havia uma pilha de fotografias. Eu e Eleonora. Tardes ensolaradas, idas à biblioteca, nossos sorrisos desiguais. Eu as encontrei, disse ele baixinho, a voz embargada. Ela lutou comigo para manter estas. Eu nunca entendi por quê. Agora, eu entendo. Não falamos sobre o passado ou a possibilidade de um futuro. Bebemos nosso café em silêncio e pela primeira vez foi o suficiente. As notícias chegaram 1 semana depois. Vanessa havia perdido a guarda de Miguel. O DNA confirmou a paternidade de Guilherme, mas nem ele, nem Vanessa foram considerados aptos para criar a criança.
O tribunal colocou Miguel com uma parente distante de Eleonora, em Campos do Jordão, uma bibliotecária aposentada, chamada Celeste. Ela morava em uma pequena casa, com um jardim de flores silvestres e um cachorro chamado Waffles. Eu a visitei uma vez. Miguel parecia calmo lá. Seguro. Eu não lutei pela guarda. Eu sabia melhor agora o que uma criança precisava e o que eu ainda não podia dar. Em vez disso, direcionei minha energia para outra coisa. Usei uma parte do acordo do caso para estabelecer o Fundo Eleonora, uma bolsa de estudos para órfãos em São Paulo que quisessem cursar ciências humanas ou ciência de dados. No lançamento, falei diante de uma multidão de 30 estudantes, assistentes sociais e amigos. A família não é construída pelo sangue. É construída pela escolha. Eleonora me escolheu. E hoje, eu escolho vocês. Uma semana depois, eu estava em frente a um terreno abandonado em Campinas, o mesmo pedaço de terra que Eleonora, uma vez, sonhou em transformar em uma livraria. Eu o comprei. Cravo uma pequena placa no chão. Em breve, a biblioteca de Eleonora. A chuva começou a cair. Não uma tempestade, apenas uma garoa suave. E pela primeira vez em anos, enquanto eu estava ali, encharcado de memória, meu coração estava quieto. Chegou em outra carta, esta escrita em caligrafia cursiva, em papel creme. Helena Oliveira. Ela afirmava ter conhecido Eleonora desde a faculdade na USP. Na carta, ela escreveu: Eleonora, uma vez, mencionou um diário escondido. Disse que estava sob uma tábua da escada em sua antiga casa, no Morumbi. Se alguém o encontrar, ela me disse, estará pronto para saber o que há dentro. Dirigi até lá no dia seguinte. A casa havia sido colocada à venda, mas ninguém a tocava há meses. A tinta descascava das paredes. O jardim se rendera às ervas daninhas. Lá dentro, fui até o antigo canto de leitura que Eleonora amava. A escada rangeu sob meu peso. Levantei a terceira tábua, exatamente como Helena descreveu. Lá estava, uma caixa de lata, e dentro, um diário envolto em um tecido azul, desfiado. As páginas cheiravam a papel velho e lavanda. Em suas últimas anotações, Eleonora escreveu sobre o último ano de sua vida, seu medo, seu isolamento, sua dor ao me ver recuar após seu diagnóstico, e sua suspeita, não, sua certeza silenciosa sobre Vanessa e Guilherme. Eu sabia, ela escreveu, muito antes de vir à tona, mas escolhi o silêncio. Eu queria te dar um último ano de paz, por mais falso que fosse. Eu queria manter a família unida, mesmo que estivesse desmoronando sob mim. Então veio a linha que me quebrou. Meu filho não carrega meu sangue, mas carrega meu coração, e isso é o suficiente para me fazer sorrir enquanto observo o sol pela última vez. A página final continha uma escolha. Se você encontrou isto, provavelmente já se perdoou, talvez até o tenha perdoado. Você pode escolher deixar este diário enterrado ou deixar sua luz se espalhar. Aqui está a carta que nunca enviei a ele. Enfiado entre as páginas, havia um segundo envelope endereçado a Theo. Uma confissão. Ela sabia de tudo. Havia escolhido o silêncio. Não por fraqueza, mas por amor. Um amor que ainda doía do além-túmulo. Sentei-me no chão de madeira antigo, o diário tremendo em minhas mãos, lágrimas caindo livremente. Chorei não pela traição, mas pela insuportável solidão de uma mulher que amou com muita intensidade em uma casa que esfriou cedo demais. Mais tarde, naquela noite, sentei-me perto da minha lareira, o diário no colo. Não o queimei. Coloquei-o gentilmente na prateleira, bem entre o Grande Gatsby e o livro-caixa que eu mantinha para o Fundo Eleonora. A verdade havia me libertado. Agora,
Eu podia escolher, ou escolher como viver com ela. Semanas depois, a biblioteca abriu suas portas. Crianças se reuniram em um tapete tecido à mão, circulando ao meu redor. Li em voz alta as palavras que Eleonora costumava ler para mim quando os trovões sacudiam as janelas. E assim prosseguimos. Barcos contra um corrente, incessantemente levados de volta ao passado. O sol entrava pelas janelas altas, incidindo sobre a única foto na sala. Eleonora, no meio de uma risada, seus olhos brilhando com algo eterno. E pela primeira vez, eu não estava sobrevivendo. Eu estava em casa,